Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aí novamente com a nossa aula de número 2 da disciplina Técnicas Avançada, né? Vamos falar hoje sobre administração de medicamentos. Vamos iniciar esse assunto que é tão esperado por todos vocês, né? A gente vai começar falando dos medicamentos que são administrados de forma enteral, né? Depois nós vamos dar continuidade aí aos medicamentos que são administrados aí de forma endovenosa, ok? Prestem bastante atenção. Vou deixar o material na sala online para vocês. Apesar de vocês já terem o escrito, eu sempre deixo isso bem claro, que vocês já têm o escrito, mas eu sei que tem aluno que gosta de receber o slide, tá bom? Aí vai estar hoje lá o slide, mas semana passada eu deixei o escrito com toda essa matéria aí. Mas vamos lá. O procedimento de administração de medicamento, ele faz parte dos procedimentos que são atribuição da equipe de enfermagem, tá? Eles devem ser padronizados, visando facilitar o processo de trabalho em todas as suas etapas, minimizando o risco de erro e redução de custos. Especificidades devem ser consideradas antes da administração de qualquer medicamento, destacando-se as condições do paciente e a apresentação do medicamento também. Esse primeiro slide é só uma introdução mesmo no assunto, mas fala coisas importantes, principalmente a padronização do procedimento. Então, existe uma técnica certa que todo e qualquer profissional, seja ele auxiliar, técnico ou enfermeiro, eles vão saber como reagir, tá? Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a indicação. Para que serve a administração de medicamento? Ela serve para aliviar os sintomas, seja por ação local ou ação sistêmica. E para isso a gente tem as vias de administração. Nós temos as vias interais, que são referentes à administração de medicamento oral, sublingual, retal ou vaginal. Essas são chamadas as vias enterais. As vias parenterais são a via intradérmica, a via subcutânea, a via intramuscular e a via endovenosa. Temos também as vias tópicas, que são as vias dermatológicas, ou seja, referente à pele, né, tópicas locais, como o próprio nome diz, a oftálmica, a nasal e a ontológica. Ou seja, são medicamentos direto na pele, direto na mucosa dos olhos, né, via nasal, e também a otológica, que é os medicamentos administrados geralmente no canal auditivo. Tá? As vias são todas usadas de uma forma geral, dependendo da necessidade de ação desse medicamento, tipo, eu quero um medicamento que vai agir mais rapidamente, ou um medicamento que vai agir mais lentamente. A partir desse princípio, escolhe-se as vias para a administração de determinado medicamento. Deve-se levar em conta também a forma de apresentação do medicamento, né? Dependendo da forma de apresentação do medicamento, ele vai ser direcionado por determinada via. Por exemplo, as vacinas injetáveis. Então, a via de administração normalmente vai ser a via parenteral, para administrar a vacina. Mas temos também a administração via oral. Então, já envolve a via enteral. Então, dependendo da apresentação, dependendo da necessidade de ação desse medicamento, a via de administração vai ser escolhida, ok? Coloquei algumas imagens para a gente associar, né, as vias, os tipos de via com a imagem, tá ok?
Vamos falar um pouquinho das vias parenterais. Nós temos a administração intramuscular, né? Aqui eu tenho uma profissional aplicando o medicamento intramuscular. Temos a via também intradérmica, tenho aqui, né, a realização do procedimento, que a intenção da via intradérmica é ser superficial, né? Aqui a gente tem também a imagem para mostrar até onde essa administração, essa agulha vai perfurar a pele da pessoa. Entra aqui na primeira camada da pele, a epiderme, que é uma imagem para vocês verem mais pertinho. E após o procedimento, dá essa pápula aqui, né, demonstrando que o medicamento foi injetado na parte epidérmica da pele, na camada epidérmica da pele, tá ok? Temos também a via de administração de medicamento parenterais, né? Continuando as parenterais, que eu já estava falando dela aqui, que é a intramuscular, intradérmica, subcutânea, e nós temos aqui também a parenteral, que essa é a endovenosa, administração direta aí na corrente sanguínea do paciente. E temos como via enteral a administração oral. Nesse caso aqui está tendo a demonstração da administração de medicamento sublingual no paciente, ou seja, abaixo da língua. Nós temos aqui a mucosa, que é rica em vaso sanguíneo, que vai absorver esse medicamento. E como via enteral também, nós temos a administração oral, como a gente viu lá, né? A administração retal e vaginal também pertence às vias enterais, ok? Só para vocês associar aí o nome ao procedimento. E por fim, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem o ângulo da agulha. O ângulo da agulha ele é muito importante, porque conforme a forma que vocês administram o medicamento, coloca a agulha em determinado ângulo, você vai estar aí definindo se vai ser uma administração intramuscular, subcutânea, se vai ser uma administração intradérmica ou mesmo endovenosa, tá ok? Aí a imagem mostra aqui que a intramuscular é um ângulo de 90 graus, então basicamente a seringa ela fica em ângulo reto, né? Vocês imaginam aí um deltoide, tem que estar num ângulo reto, referente ao músculo. O subcutâneo, o ângulo vai para 45 graus para poder fazer a administração. Endovenoso é de 25, de 15 a 25 geralmente o ângulo endovenoso. Vai depender, mas o normal, né, o basicão mesmo aí, é uns 15 graus aí para fazer o endovenoso. Principalmente pulsionar as veias do paciente, geralmente é isso, tá? Mas é de 15 a 25 é o ângulo correto. E a intradérmica, ela é bem rente à pele. A gente não pode esquecer disso. É um ângulo de 10 a 15 graus aí para fazer a intradérmica. E aqui a gente tem as camadas da pele. Então, a intradérmica vai ficar na epiderme, né? Nós temos aí a endovenosa vai ficar na derme, a subcutânea no tecido subcutâneo, que é o tecido após a derme, e a intramuscular ela vai lá no músculo. A gente até comenta, quando a gente pega lá a prescrição médica, tá lá, intramuscular profunda. Olha aqui, ela vai lá no músculo. Gente, grava essa imagem, que isso aqui ó, vai ajudar muito vocês. Intramuscular vai lá no músculo, ela vai até o final, você olha, encosta, você pega a agulha, vai até o final. A subcutânea, olha aqui. A agulha tem que ser a agulha própria, o tamanho próprio, né, para essa administração, endovenosa. E aqui a intradérmica é uma agulha bem pequenininha, que vai pegar só a primeira camada da pele, ok? Vamos lá então o procedimento propriamente dito, né? Vamos iniciar aí com as vias enterais, com a administração do medicamento por via oral.
O medicamento de via oral, todo mundo acha muito fácil, e realmente é fácil, mas tem certas coisas que vocês têm que observar. Nunca administre um medicamento oral dando água para o paciente com o paciente totalmente deitado. O paciente ele tem que ficar numa posição onde a sua cabeceira fica elevada e ele fica mais numa posição sentada do que deitada. Geralmente aquela posição de Fowler é uma boa posição para você administrar o medicamento oral, tá? Por causa do risco de aspiração do líquido, que ele vai direto lá para o pulmão se o paciente aspirar esse líquido. O paciente pode engasgar, tem que avaliar se o paciente está com algum problema de deglutição. Tudo isso tem que ser observado, principalmente para o profissional que atende o paciente em casa. Porque geralmente o paciente está em casa, vamos dar um medicamento aqui rapidinho. É uma boa orientação a dar para o familiar, sempre sentado, tá? Na posição semelhante à posição de Fowler, tá ok? Vamos lá então, qual o material que eu vou precisar para administrar o medicamento via oral? O material, vou precisar de uma bandeja, a prescrição do medicamento, um copo descartável, se houver necessidade, seringa, conta-gota, copo com água e uma etiqueta. O que eu tenho que falar aí desse preparo desse material que eu vou precisar? Lá na nossa aula da semana passada, eu comentei com vocês lá como é que você se aproxima do paciente. Então, eu estou lá no posto de enfermagem, preparei minha bandeja com o material que eu preciso. Para preparar o medicamento, eu vou lavar as minhas mãos, preparo o medicamento, lavo as minhas mãos de novo, né? Para me direcionar lá para a enfermaria ou para o quarto do paciente. E somente na hora de administrar o medicamento eu vou calçar as minhas luvas, tá ok? O medicamento oral, ele tem um diferencial que ele vem na embalagem. Você pode abrir o medicamento e colocar direto na mão do paciente para que ele mesmo leve à boca, tá ok? Ou pôr o medicamento no copo, se o paciente ele não tiver com uma boa destreza nas mãos, e virar na boca do paciente e o paciente beber o líquido ali, a água, para poder ingerir esse medicamento, tá ok? E o importante é colocar etiqueta com identificação do medicamento, verificar a validade do medicamento, tudo isso você faz no postinho. Chegou na enfermaria, chegou no leito do paciente, eu vou conferir se é o paciente que está com o nome na prescrição, vou me apresentar para o paciente, é o leito do paciente. Os mesmos cuidados que nós vimos semana passada, as orientações, servem aqui também, ok? É chegar, é identificar para o paciente, falar o procedimento que você vai fazer, falar o medicamento que você está administrando ali para o paciente. Tudo isso deve ser feito. No próximo slide está falando aí mais detalhadamente como o profissional vai administrar esse medicamento. Sempre conferir a prescrição médica de enfermagem, comparar as prescrições com o rótulo do medicamento, a fim de garantir que se trata do paciente certo, do medicamento certo, da dose certa, da via certa, o horário está correto. Fazer etiqueta com identificação contendo as informações do medicamento, nome, dosagem, horário, via de administração, e do paciente nós vamos precisar colocar ali qual o nome do paciente e o leito do paciente. Vamos preparar a medicação, sempre observando a validade, iniciando pelo primeiro medicamento que o paciente irá tomar, colocar o medicamento no copo sem tocá-lo, colocar a etiqueta de identificação do medicamento, reunir o material em uma bandeja, higienizar as minhas mãos, perguntar o nome completo do paciente a fim de garantir que se trata do paciente certo. Até aqui, até eu higienizar as minhas mãos, é tudo lá no posto de enfermagem que eu vou fazer, tá? Depois, no quarto ou na enfermaria do paciente, eu vou me identificar, eu vou perguntar o nome do paciente, eu vou falar sobre o procedimento que eu vou fazer, tá? Continuação do procedimento. Apresentar-se, explicar o procedimento, aguardar o consentimento do paciente, quando cabível, colocar o paciente sentado, o decúbito elevado, entregar o copo com a medicação, fornecer água para o paciente, esperar o paciente deglutir todos os medicamentos. Gente, isso é muito importante. Você só vai sair de perto do paciente depois que ele tomar o medicamento, né?
Já existem N casos que o paciente não melhora, que não melhora, por quê? Ele não tomou o medicamento. O profissional entregou para ele tomar, virou as costas e o paciente ou jogou fora, alguma coisa ele fez, mas a única coisa que ele não fez foi realmente tomar o medicamento. Então, medicamento dado é após eu ver que o paciente tomou o medicamento. Engoliu, bebeu a água, tá tudo ok? Pronto, o medicamento foi administrado. Isso é muito importante. Pode parecer besteira, muitos profissionais falam assim, ah, mas ele é adulto, ele sabe o que é melhor para ele. Não, o seu papel não é julgar se ele é adulto ou não é adulto. É ficar lá até que ele tome o medicamento. A partir do momento que você orientou, ele sabe o que ele está tomando, está prescrito, você fez todas as conferências, todo o checklist, você vai aguardar o paciente ingerir ali o medicamento até que você tenha certeza, tá ok? Depois que eu esperei o paciente deglutir o medicamento, eu vou recolher o material, né? Voltar ele para a bandeja, vou levar lá para o posto de enfermagem, fazer os descartes necessários. Depois eu higienizo as minhas mãos e logo após eu vou registrar a administração do medicamento. Tem instituição que você registra direto no prontuário ou tem instituição que você registra abaixo ali da prescrição do médico. Dependendo da rotina da instituição, você vai fazer, tá bom? Se tiver alguma intercorrência, você vai registrar também e pronto, tá ok? Isso é a finalização da administração daquele medicamento. Lembrando, turma, que você não vai ter um paciente só para você medicar, né? Geralmente você está numa enfermaria, você tem 4, 5 pacientes na mesma enfermaria. E o procedimento é igual, tá? É muito importante você deixar de forma organizada seu material, porque você não vai poder preparar o material, ir lá na enfermaria, administrar, depois vir preparar outro, né? Geralmente você usa essa etiqueta de identificação, é para isso. Prepara todos os medicamentos ali daquela enfermaria ou do quarto e leva numa única vez. Que normalmente o horário do medicamento ele é o mesmo para os medicamentos, vai variar em alguns casos, alguns medicamentos que não pode ser administrado junto. Mas isso na hora lá vai estar prescrito, a informação vai estar registrada para você, tá ok? Agora nós vamos falar da administração do medicamento por via retal. Tá? A via retal ela tem uma particularidade que acaba expondo o paciente, né? Então você tem que tomar certos cuidados, nós vamos falar aqui o material que você vai precisar, mas lembrando sempre, o profissional ele tem que preservar a integridade ali, o pudor mesmo do paciente, tá ok? Vamos ver quais materiais que a gente vai precisar. Nós vamos precisar da bandeja, o medicamento prescrito, vou colocar as luvas de procedimento, que sempre eu faço uso de luva de procedimento, gás, vou levar um biombo para dar essa privacidade que eu falei para o paciente e vou levar uma comadre, caso seja necessário o uso dessa comadre, tá ok? O procedimento, conferir a prescrição médica de enfermagem, comparar as prescrições com rótulo de medicamento, a fim de garantir que se trata do paciente certo, do medicamento certo, dose certa, via certa e o horário certo. Nunca esqueça disso. Faça disso uma rotina, tá? Fazer a etiqueta de identificação contendo as informações, como eu falei anteriormente, o nome do medicamento, a dosagem, o horário e a via de administração. E as informações referentes ao paciente, é o nome completo do paciente e o leito que o paciente está. Preparo da medicação, sempre observando a questão da validade do medicamento. Colocar a etiqueta de identificação do medicamento, vou reunir esse material numa bandeja e vou higienizar as minhas mãos após o preparo desse medicamento. Vou direcionar para o quarto do paciente ou enfermaria, vou me apresentar, pergunto o nome do paciente, a fim de garantir que é o paciente correto, né? Aí vou explicar para ele o procedimento e aguardar o consentimento do paciente, quando cabível, né? Quando eu falo cabível é porque às vezes ele está desacordado, aí não tem necessidade, né? Mas se o paciente está acordado, ele tem que
tipo, dar um sinal positivo que você pode iniciar o procedimento, tá? Isolar o leito com biombo, caso seja necessário, colocar um forro impermeável, uma toalha sobre o paciente, caso seja necessário, e vou calçar as minhas luvas. Solicitar ao paciente que faça a higienização da região anal ou realizá-la quando ele estiver impossibilitado. Colocar o paciente em posição de símmex, que é o decúbito lateral esquerdo, ou na posição gênio-peitoral. Introduzir a extremidade afilada do supositório no ânus do paciente usando o dedo indicador para direcionar o supositório até que ele ultrapasse o esfíncter anal interno. Isso é muito importante, tá? O profissional ele não pode ter nojo, ficar cheio de não me toque, é um procedimento comum de acontecer, o uso de supositório no paciente. Lembrar sempre da posição de símmex, que é a posição anatômica ideal para fazer esse procedimento, ou a geno-peitoral, tá? Geralmente a de símmex é uma posição mais usada para fazer isso, e atentar aí para poder passar o supositório do esfíncter anal, que se você não passa, o supositório ele fica ali na porção final do ânus e ele vai sair e não vai fazer o efeito esperado ali no paciente. Então, você vai introduzir o supositório, vai ter uma resistência e você acaba de introduzir, vai ser o momento que ele vai passar ali do esfíncter anal, ok? Orientar o paciente a aguardar o máximo tempo possível para reter o medicamento antes da eliminação do conteúdo intestinal. Vou retirar as minhas uvas, vou arrumar ali o ambiente, recolher meu material, levar o meu material lá para o posto, vou retirar a luva de procedimento, higienizar as minhas mãos e proceder ali no momento que o paciente acabou de receber o medicamento, que ele vai fazer que o paciente evacue. Então, terminei a administração do medicamento ali, se o paciente tiver acompanhante, você vai orientar o paciente, acompanhar o acompanhante do paciente, acompanhar o paciente ao banheiro, ou o paciente está parcialmente imobilizado, a mobilidade dele está pouca. Você vai fazer o uso da comadre para que ele possa evacuar, tá? A partir desse momento, eu vou recolher todo o material utilizado, colocar na bandeja, fazer o descarte adequado. Eu sei que eu coloquei ali retirada da luva antes de terminar esse procedimento. Se o paciente demorar a querer ir ao banheiro, você pode tirar a luva enquanto você atende um outro paciente. Assim que o paciente sinalizar querer ir ao banheiro, se ele não tiver acompanhante, você vai calçar a luva novamente para acompanhar esse paciente, tá? Qualquer procedimento diretamente com o paciente tem que ser realizado com luva, tá? Não esquece. Aí depois de tudo feito, o paciente foi ao banheiro, foi com o acompanhante, você auxiliou o paciente, você vai recolher seu material, né? No posto de enfermagem, você vai higienizar a bandeja, higienizar suas mãos mais uma vez e passar a fazer as anotações de enfermagem. Momento que administrou, o horário que foi administrado o medicamento, né? Registra na prescrição e no prontuário, vai depender aí da rotina do hospital, registrar o procedimento e as intercorrências caso aconteça. Intercorrência, gente, é algo que a gente não espera de acontecer, mas aconteceu, tá? Seja boa ou ruim, mas geralmente a intercorrência é uma coisa negativa, tá? Mas depende. Ok? Tá claro? A via retal, se tiver alguma dúvida, quando a gente for passar online, vocês podem tirar comigo, tá ok? Agora, a administração de medicamento por via vaginal. Vou precisar novamente da bandeja, medicamento prescrito, comadre, material de higiene íntima, luva de procedimento, aplicador vaginal, absorvente e o biombo para dar privacidade à paciente, tá? O procedimento. Estou lá no postinho preparando meu material, vou conferir a prescrição médica de enfermagem, comparar as prescrições com o rótulo do medicamento, a fim de garantir que se trata do paciente certo, né? Medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo.
fazer a etiqueta de identificação contendo as informações do medicamento, nome do medicamento, dosagem, horário, via de administração e referente ao paciente, eu vou precisar do nome, né? Conferir o nome do paciente completo e o número do leito. E preparar a medicação sempre observando a questão de validade. Bom, como vai ser realizado o procedimento? Né? Já fiz a identificação lá do medicamento, já reuni meu material, terminei o preparo, eu vou higienizar as minhas mãos, vou me direcionar ou para a enfermaria ou para o quarto do paciente, vou identificar o paciente, perguntar o nome dele completo, para garantir que é ele mesmo, vou me apresentar, explicar o procedimento e aguardar o consentimento do paciente quando for cabível, tá? E vou isolar com biombo caso seja necessário. Solicitar ao paciente que vá esvaziar a bexiga, solicitar ao paciente que faça a higiene íntima ou realize quando ela estiver impossibilitada, colocar a paciente em posição ginecológica ou litotômia, higienizar as minhas mãos, calçar a luva de procedimento, no caso da aplicação de creme vaginal, colocá-lo em aplicador próprio, ok? Introduzir o aplicador ou sua outra forma de apresentação, que pode ser também um óvulo ou supositório, na vagina da paciente. O aplicador deve ser colocado em direção à região sacral, para baixo e para trás, cerca de 5 centímetros, para que o medicamento seja introduzido na parede posterior da vagina. Retirar o aplicador e solicitar que a paciente permaneça deitada por 15 minutos, com o uso de travesseiro, elevando o quadril. Por quê? A pomada, ela tem a tendência de sair, né, gente? Principalmente o canal vaginal é quente, ela vai mudar ali a sua forma de apresentação e vai sair ali do canal vaginal. Então, por isso que a paciente vai ficar deitada ainda uns 15 minutos e a gente vai colocar um travesseiro ali para elevar o quadril da paciente. Fornecer ou colocar um absorvente higiênico se necessário. Aí terminei o procedimento, vou recolher o meu material que foi usado, né? Vou retirar as uvas que eu fiz o procedimento. Quando eu estiver no posto de enfermagem, vou higienizar a bandeja, vou lavar as minhas mãos. A partir daí, quando eu estiver tudo organizado, eu vou fazer o registro da administração desse medicamento, tá? Registrar o procedimento e registro também as intercorrências caso aconteça. Tá ok? Agora nós vamos falar sobre o medicamento por via oral. A via oral, a gente acabou de falar do via oral um pouquinho quando eu mostrei a imagem, mas a gente vai falar aqui de acordo com a literatura. Ele já começou aqui em recolher todo o material, esse slide está invertido, mas a gente não precisa... A via oral vai ser igual ao procedimento orientado anteriormente, né? Eu já orientei lá no início da aula, sempre observando aqueles itens lá, igual posição do paciente, que é muito importante a gente verificar a forma que a gente está posicionando o paciente para que não ocorra alguma complicação, tipo aspiração de líquido, né? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, ok? Agora, a gente vai falar da administração de medicamento parenteral. Nós vamos começar com a administração intradérmica e subcutânea, tá ok? São medicamentos que devem ficar, a intradérmica deve ficar ali na primeira camada da pele, epidérmica, e a subcutânea ela é um pouco mais profunda ali, próximo ao tecido hipodiposo ali, tá? Que é a região subcutânea. Os materiais que eu vou precisar. Lembrando sempre que eu vou preparar meu material no postinho, no posto de enfermagem. Bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento. As agulhas que eu vou usar tem que ter o calibre de 25 por 7 ou 13 por 45.
25 por 7 são as agulhas de administração subcutânea, 13 por 45 é a aplicação da administração do medicamento intradérmico, tá? Seringa de 1 ml, etiqueta, algodão, antisséptico, que é o álcool acetento ou a cloroxidina. O procedimento. Vou conferir a prescrição médica com a prescrição de enfermagem, comparar as prescrições com o rótulo do medicamento, a fim de garantir que se trata do paciente certo, o medicamento certo, o horário certo, né? E a administração certa. Falei até demais. Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via administração certa e o horário certo. Fazer a etiqueta de identificação contendo as informações do medicamento, nome, dose, horário, via de administração e a do paciente, que é o nome e o leito do paciente. E vou selecionar a medicação observando a apresentação de validade, ok? Vou reunir todo esse material, né? E vou higienizar minhas mãos e após eu vou preparar o medicamento que precisar ser preparado, né? Vou aspirar o medicamento do frasco utilizando a agulha de calibre 25 por 7, a seringa de 1 ml, sem deixar ar no interior. No caso da intradérmica, eu vou trocar a agulha pela 13 por 45 milímetros para a administração do medicamento. Vou colocar a etiqueta de identificação do medicamento. Somente após o medicamento estar preparado, eu vou me dirigir ali ao quarto ou enfermaria onde o paciente está, tá? Aí é o mesmo procedimento, vou perguntar o nome do paciente para poder garantir que é ele mesmo que vai receber o medicamento, vou me apresentar, explicar como vai ser realizado esse procedimento, aguardo o consentimento do paciente, quando isso for possível, vou colocar o paciente na posição mais adequada do procedimento, fazer antisepsia do local com algodão, né, umedecido, esperar evaporar aí essa asepsia que eu fiz aí. Vou esticar a pele do paciente no local de aplicação, parte ventral dos braços, né, parte superior das coxas e tórax, com os dedos indicador e polegar da mão não dominante. Então, eu estico a pele do paciente, né, para poder administrar esse medicamento aí. Eu vou introduzir a agulha na pele do paciente, num ângulo de 5 a 15 graus, e vou injetar a medicação. A ponta do bisel deve estar toda sob a epiderme, tá? Injetar suavemente o medicamento, volume máximo de 0,5 ml, e perceber a formação de uma pápula. Não é necessário aspirar, pois a derme é relativamente avascular. No caso da administração subcutânea, eu vou fazer uma prega cutânea, inserir a agulha em um ângulo de 45 a 90 graus, vai depender aí, da quantidade aí de músculo que o paciente vai apresentar, tecido adiposo. Vou soltar e injetar a medicação. Não é necessária aspiração, pois a injeção do medicamento é subcutânea, né? E de acordo com a agulha que eu vou usar, vai ficar subcutânea, ok? Após injetar heparina, insulina, não é recomendado que faça aspiração. Retirar a agulha no movimento único, rápido e firme, no mesmo ângulo em que foi inserida. Aplicar compressão leve no local, não friccionar, ou seja, fazer massagem no local da pápula, no caso da intradérmica, nem o local da administração subcutânea, e orientar o paciente para não coçar ou esfregar o local. Vou recolher o material utilizado, retirar as uvas de procedimento, descartar o material pérfuro cortante recipiente adequado, vou higienizar minhas mãos e vou registrar o procedimento. Horário da administração, né? Na prescrição médica, no prontuário do paciente. E caso tenha acontecido alguma intercorrência, eu também registro ela, ok? Por fim, nós vamos falar da intramuscular. A intramuscular, ela é uma injeção que ela deve ser intramuscular profunda, né? E vamos ver o material que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de bandeja, medicamento prescrito, etiqueta, luz de procedimento. Nessa vou usar uma seringa de 3 a 5 ml, dependendo da região anatômica,
vai ser suportável até 5 ml. Agulha do calibre 40 por 12 para aspirar o medicamento. Agulha adequada para a massa muscular do paciente. Algodão, gás, fita hipoalergênica ou tipo micropólio, antisséptico para, higienizar ali o local da administração do medicamento, ok? Coloquei aqui umas especificações da agulha para aplicação da intramuscular em adulto. Biotipo do paciente. Quando o paciente é magro, a solução oleosa de suspensão, vamos usar a agulha 25 por 7. Quando o paciente é normal, podemos usar a agulha 30 por 8. Quando a solução é oleosa e quando é aquosa, 30 por 7. Mas de rotina, gente, a gente usa 25 por 7 mesmo, a não ser que tenha uma contraindicação ali no momento, tá? O paciente obeso, nós vamos usar 40 por 8 ou 40 por 7. Outra observação, a gente tem que ver se realmente o paciente é obeso e se ele vai comportar 40 por 8. E quando eu falo obesidade, as pessoas, os profissionais, acham que um gordinho é obeso. Não, tem que ver. Você tem que localizar o músculo. A gente pega no músculo do paciente assim, ó, e sente o músculo. Aí a gente consegue perceber Vou só desligar meu celular que ele tá tocando aqui, gente. Pronto, desculpa. Então, a gente consegue perceber aí no paciente a quantidade de gordura, tecido adiposo que ele apresenta. Fique esperto com isso, tá bom? Lembrando que a aplicação da intramuscular ela tem que ser profunda. Especificação do volume máximo de administração por via intramuscular. O deltoide ele vai suportar até 2 ml. A região glútea suporta até 5 ml. A ventroglútea também 5 ml. Vaso lateral da coxa, 4 ml em adulto e 2 ml em criança, tá ok? Aí, continuando o procedimento da intramuscular, vamos conferir aí a prescrição médica de enfermagem, vamos comparar as prescrições com o rótulo do medicamento, é o paciente certo, o medicamento certo, a dose certa, a via de administração certa e o horário certo. Temos que fazer essa conferência aí. Fazer a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento, nome, dosagem, horário, via de administração e do paciente, o nome e o leito do paciente. Vou separar a medicação sempre observando a validade do paciente. Tá? Vou reunir todo o material em uma bandeja, vou higienizar as minhas mãos, Vou aspirar o medicamento que eu vou administrar, deixo tudo pronto. Aspiro com a agulha 40 por 12 e utilizo outra para aplicar. Sempre eu tenho que trocar, tá? Colocar a etiqueta de identificação do medicamento. Vou direcionar para o quarto do paciente ou enfermaria. Perguntar o nome para poder fazer a conferência e garantir que é o paciente, que tem que receber aquele medicamento. Vou me apresentar, explicar o procedimento e aguardar o consentimento do paciente. Colocar o paciente na posição mais adequada ao procedimento. Expor a região glútea, ventroglútea, externa, vasculateral e também o deltoide. Quando o paciente for menor de 3 anos de idade ou lactente, considerar o músculo vasculateral da coxa ou reto femoral e delimitar o local de aplicação. Solicitar o paciente para relaxar o músculo, para que ele receba a injeção de forma a diminuir dor e a chance de sangramento. Fazer antisepsia, a menos que seja vacina, do local com algodão embebido em álcool no sentido do retorno venoso, diversificando os lados do algodão, tá? Pinçar a pele e o músculo do local selecionado, inserir a agulha em um ângulo de 90 graus em relação ao músculo, tracionar levemente o êmbolo da agulha para certificar de que não atingiu nenhum vaso sanguíneo, ou seja, aspirar. Introduzir a agulha, eu aspiro para ver se eu não atingi nenhum vaso. Não veio sangue, eu vou injetar o medicamento, tá? Se for superior a 5 ml, vai ter que fracionar em mais de uma região, tá? Anatômica. Vou empurrar o êmbolo com a mão oposta até que segura a seringa.
Retirar a agulha com um único movimento rápido e firme. Vou comprimir o local com algodão seco, verificar o local da punção, observando a formação de hematoma ou reação alérgica, tá? Cobrir o local com algodão e fita hipoalergênica, tipo micropore, fazer rodízio do local de aplicação em caso de uso crônico de medicamento, recolher o meu material, colocá-lo na bandeja e descartar os materiais pérfuro-cortantes, tá? No local apropriado. Geralmente aquelas caixas amarelas, mas vai da instituição, tá, gente? Que às vezes não tem material, usa algum recipiente de plástico duro, também é muito utilizado. Mas é preconizado mesmo aquelas caixas amarelas. Hoje em dia a gente já tem um recipiente plástico mesmo, duro, né, bem firme, que você pode aí desprezar os materiais pérfuro-cortantes. Terminei, vou voltar para o posto, né, de enfermagem, vou higienizar minhas mãos, vou registrar, depois de higienizar minhas mãos, tiver tudo organizado, eu vou registrar a administração do medicamento e vou registrar as intercorrências que pode ter acontecido. Ok? Hoje a nossa aula para por aqui, na administração de medicamento intramuscular. Semana que vem a gente entra na endovenosa, que a endovenosa precisa de um pouco mais de atenção por parte de vocês. Na semana que vem eu devo fazer uma live para ficar mais interativo, para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Hoje, infelizmente, o meu Google Chrome não funcionou, então eu tive que gravar a aula, tá bom? Mas semana que vem, se Deus quiser, vai ser uma aula através de live. Eu chamo a atenção de vocês que hoje eu vou colocar o exercício referente a essa aula e vou colocar uma atividade que ela é uma atividade para reposição de aula. Vou informar tudo direitinho e possivelmente eu mando um áudio aí para vocês no WhatsApp para poder não ter dúvida do que eu estou colocando lá, tá? É uma atividade de reposição, tá ok? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar mais para frente um vídeo aí de orientação sobre administração de medicamento, mas eu vou deixar para postar semana que vem para vocês, que aí você já vê aí a orientação geral. Tudo isso para fortalecer os conhecimentos adquiridos hoje, tá ok? Estarei na sala online aguardando vocês para a retirada de dúvida e eu continuo à disposição. Qualquer dúvida, faça contato, tá ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até mais tarde na sala online. Tchau, tchau!